A paz do Senhor a todos. Estamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, que será ministrada no dia 26 de novembro de 2023. E eu sou o pastor Eli Borges, coordenador de missões Siloé. Estamos então com essas lições maravilhosas que falando de missão. Falar de missão é algo maravilhoso e temos essas lições agora nesse trimestre, um trimestre abençoadíssimo, falando só sobre missões. E nessa lição 9, nós temos como título a Igreja e o Sustento Missionário. A obra da evangelização dos povos é a tarefa mais importante da igreja. Assim que aceitamos a Jesus, assumimos um compromisso com Ele para fazermos a sua obra e cumprir o ide. A palavra de Deus nos diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, devemos cumprir esta ordem de Jesus. Mas se nós não pudermos ir, nós podemos orar e contribuir para que outros possam ir. Nós devemos trazer as nossas contribuições em forma de dízimos e ofertas à igreja, para que esta mantenha os que se dedicam a ganhar vidas para Jesus, fazendo o seu reino, o reino de Deus, crescer e avançar sobre a terra. Então, iniciamos a nossa aula agora, vamos com o texto áureo. O texto áureo dessa lição de número 9 é: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Jesus Cristo. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Então, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, olha que importante, todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, não lhe faltará nada se ofertar generosamente, com o coração aberto, para a causa de Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Olha que coisa linda! O sustento missionário é um investimento espiritual, algo que você faz na área espiritual, que Deus, Ele acredita na conta de cada um que doa. Então, muito importante essa verdade prática também. E a palavra-chave dessa lição de número 9, ela é sustento, ou seja, manutenção, manter. Então, sustento significa manutenção, manter os nossos missionários. Então, o compromisso da obra são inúmeros e para o evangelho chegar em lugares ainda não alcançados, requer esforço financeiro e liberalidade. Mas o que seria liberalidade? Seria ser generoso. É dar o que não tem obrigação de dar, sem esperança de receber nada em troca. Então, isso é liberalidade. Então, o compromisso da obra são inúmeros e para o evangelho chegar em lugares ainda não alcançados, requer esforço financeiro e liberalidade. Ou seja, ser generoso. Dá o que não tem obrigação de dar e sem querer receber algo em troca. Então, isso seria liberalidade, é o esforço financeiro e liberalidade, você doar. Depois nós temos a leitura diária, que você vai acompanhando, você professor, você aluno, você lê. Nós temos aqui, é um resumo que nós fazemos para que te auxilie, para você, professor, ministrar a sua aula, essa aula de número 9. Vamos agora para a introdução. A lição 9 traz o assunto do sustento financeiro da obra missionária. Há uma comparação entre os filipenses e os coríntios, a igreja de Filipos e de Corinto, que servirá como um importante ensinamento para a compreensão atual do sistema financeiro na obra missionária. Então, esse é um comparativo que ocorre nessa lição entre os filipenses e os coríntios, que vai fazer compreender o atual sustento
financeiro na obra missionária. A igreja de Corinto deixa-nos um grande exemplo na abundância de dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Então, em Corinto, eles tinham muitos dons espirituais e também conhecimento das Escrituras. E em Corinto estava entre os grandes centros financeiros na época, mas infelizmente ele foi insensível no que tange ao sustento financeiro do seu missionário. Então ele tinha dons espirituais, conhecia bem a palavra, porém ele foi insensível no sustento do seu missionário, sendo necessário o quê? A intervenção de outras igrejas para que pudesse exercer as suas atividades, para que o missionário pudesse exercer. Entretanto, né, no caso esse missionário seria o apóstolo Paulo. Entretanto, o apóstolo Paulo ensinou àquela igreja que contribuir em favor da obra missionária é o mesmo que investir em Deus. Paulo ensinou isso às igrejas, que contribuir para a obra missionária é investir em Deus. Mas de que forma? Isso está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e 6, bem conhecida quando se ministra a oferta, que diz assim: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 9 e 6. Então, queridos, que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Olha que coisa linda isso. Então, o entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Deus, Ele se alegra quando você investe em missões. Muito importante, sempre o nosso presidente fala que a importância de você sempre trazer a sua contribuição, os seus dízimos à casa do Senhor e também já trazer o seu envelope missionário. Isso realmente, com certeza, você estará acumulando tesouros na eternidade, tesouros no céu. O apóstolo Paulo deixou claro aos coríntios, que os crentes da Macedônia, embora vivessem em grande dificuldade e extrema pobreza, deram exemplos de contribuição para com os irmãos em Cristo da Judeia. Então, mesmo os crentes da Macedônia passando por dificuldades, mas eles mantinham os missionários. Então, isso é muito importante. E Deus supria todas as necessidades. E você vai compreender no decorrer desta lição, falando que aquele que investe em missões, Deus cuida e protege, guarda e não deixa faltar nada. E assim aconteceu. Nós temos o primeiro tópico. O primeiro tópico que fala a igreja de Filipos e o sustento missionário. Então, no subitem 1, que diz assim: Paulo e a igreja de Filipos. Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. O apóstolo era um missionário que vivia por fé. Paulo era um missionário que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Então, Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que eles entregaram voluntariamente, com amor para o apóstolo. Paulo, um tempo, quando ele estava no Sinédrio, ele tinha abundância. Depois, quando ele aceitou a Cristo, quando ele se rendeu a Jesus, ele começou, daí teve algumas dificuldades. Então, ele sabia viver na abundância e também sabia viver na escassez na vida. Então, isso é muito importante. E mesmo assim, ele aceitou. Daí, por isso que ele aceitou as contribuições que vinham de Filipos, que naquele momento passavam por dificuldades. Era uma região que não tinha muitos recursos, mas mesmo assim eles mantinham o seu missionário. O item 2, o subitem 2, nos fala
o privilégio de participar do sustento missionário. Vamos ver o que diz aqui. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou departamento de missões da igreja. Então aqui fala que os membros e obreiros da igreja têm o privilégio. Você sabia que isso é um privilégio? Você contribuir por missões? É algo que Deus coloca, te dá esse privilégio, porque aquele que contribui por missão, realmente Deus se agrada, Deus se alegra, né, naqueles que trazem as contribuições para a sua obra. Então, isso não foi diferente em Filipos, que tiveram esse privilégio de serem participantes do sustento financeiro e apoio aos missionários. E sempre trazendo ao departamento de missões da igreja, desde aquela época. Não era entregue direto, através da igreja, que a igreja mantinha os missionários. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Contribuir voluntariamente e com liberalidade. Novamente, liberalidade, com ser generoso. Dar o que não tem obrigação de dar, sem esperanças de receber nada em troca. Olha que coisa linda, né? É dar sem obrigação de dar, sem esperança de você receber. Não, eu vou dar isso aqui para receber aqui. Sabemos hoje, nós temos muitos testemunhos aqui em Missões Siloé. E contribuintes, pessoas que doam motos, ou alguns bens, ou são contribuintes fiéis, o que Deus tem abençoado de uma forma tremenda financeiramente. Mas aqueles aqui diz bem, é dar com liberalidade, ou seja, ser generoso, dá o que não tem obrigação de dar e sem esperança de receber algo em troca. Então, isso é mais importante. Daí Deus conhece o coração de cada um. Maravilha de Deus. Assim conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Então, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio para você, que Deus coloca nas suas mãos para que você você possa fazer isso para a obra de Deus e Deus se alegra de uma forma tremenda. E o item 2 nos diz assim, o subitem 2, esferas de sustento missionário. Diz assim, o trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver planejamento financeiro, que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Aqui nos fala a esfera do sustento missionário que toda igreja que vai enviar um missionário, ela tem que ter um planejamento financeiro. Ela tem que ter esse compromisso. Nós aqui, o nosso presidente, pastor Sérgio, ele sempre planeja, nós podemos assumir mais um missionário, qual é o custo que vai ser, como vai ser. Não se assume um missionário para um mês, para um ano. Quando se assume um missionário, nós temos que ter certeza que nós vamos ter que ter o suporte financeiro para mantê-lo. Mas lembrando que custeie alimentação, isso é analisado. Qual é a alimentação? Nesse país, o custo é muito alto? Como é que a moeda lá é em euro, é em dólar, é em outra moeda lá na África, o meticais, que é lá em Moçambique, enfim. Qual é a conversão? Quanto que vai custar? Temos que ver a alimentação, que é lá o custo de alimentação, a moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas. Então, de acordo com o contexto cultural de cada região. Então, em que o missionário e sua família vão estar inseridos. Então, esse planejamento é muito necessário antes de ser enviado o missionário, ou ser mantido lá. Nós temos muitos casos, são missionários que são nativos
nativos do próprio país, que normalmente assim fica mais fácil. E aí, como já foi ministrado em outras lições, o missionário que é nativo, ele já está acostumado com a língua, ele já tem a própria língua do seu país, e ele já tem a alimentação que ele está acostumado, tem todos os costumes que eles têm lá no seu país, enfim, tudo facilita. Mas temos missionários que são enviados também. Então, isso é preparado, tudo é visto e é feito um planejamento antes de se assumir o missionário. Então, é uma tarefa de grande responsabilidade, em que caso não haja cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. E é verdade. Se não se planejar isso aí, como vamos enviar um missionário que passe dificuldades? Já foi o tempo que o missionário vinha, quando voltava para visitar a família, visitar uma igreja, com aquela carinha de triste, sofrido, que está passando dificuldades, até fome. Isso não existe com Missões Siloé. Lá eles são sustentados, são mantidos, são cuidados. Em momento algum, o missionário que fica enfermo, Missões não vai lá e custeia todo o seu tratamento que for necessário. E da sua família, esposa e filhos. Então, é um cuidado, não é só manter. Missão é cuidar, é manter e cuidar também. Temos muitos casos aí de missionários nossos que foram cuidados. Estiveram enfermos, foi enviado recursos para cirurgia, outros foram feitos tratamentos aqui na nossa cidade mesmo de Joinville, o missionário veio para cá, a esposa do missionário, enfim, nós temos muitos casos. Então, isso é uma responsabilidade muito grande e tem que ser um cumprimento rigoroso do sustento financeiro. Então, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido se isso não acontecer. Por isso, aqui nós devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários. Isso é maravilhoso, queridos. E Ele também se compromete a abençoar-nos. Olha que coisa linda. E suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Em Filipenses capítulo 4, 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então, aqui, que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo, né, que você entrega para a sua obra. E a sinopse desse primeiro tópico nos diz assim: na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Mais uma vez, liberalidade e voluntariedade. Ser voluntário, você entregar voluntariamente e dar o que não tem obrigação de dar, sem esperança de receber nada em troca. Maravilha. Muito bem, agora nós vamos para o nosso tópico 2 da nossa lição 9, que diz assim: princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Antes disso, eu queria falar sobre os princípios espirituais em relação à contribuição missionária, através da palavra de Deus. Primeiro deles, a contribuição missionária é individual. Onde está isso na palavra? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua. Cada um. Segundo ponto, a contribuição missionária é voluntária. Seguindo, em 2 Coríntios 9, 7, diz assim: cada um contribua. É individual. E ela é voluntária por quê? Segundo propôs no seu coração. Você não é obrigado a dar. Segundo propôs no seu coração. E também, a contribuição missionária envolve o sentimento. Ainda em 2 Coríntios capítulo 9, 7, diz assim: Deus ama ao que dá com alegria. Então, olha que interessante essa parte. E, em quarto lugar, está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios 16, versículo 2, que diz assim: a contribuição missionária é sistemática,
Diz assim, no primeiro dia da semana. Então, ele é sistemático, você tem uma data de você, quando você vai contribuir, você já coloca no seu coração sempre a minha contribuição, quando eu vou entregar meus dízimos, minha contribuição missionária, já entrego junto, assim que eu recebo, enfim, ele é sistemático aqui, no caso, na palavra de Deus, 1 Coríntios 16:2, no primeiro dia da semana. A contribuição missionária é proporcional, também nesse mesmo primeiro capítulo, 1 Coríntios 16:2, ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Então é proporcional. Você faz um propósito assim, você, conforme a tua prosperidade, assim como você tem, você faz a sua contribuição missionária. O investimento material resulta em bênçãos espirituais. 1 Coríntios 9:11 diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? É uma pergunta aqui. Então, investimento material resulta em bens espirituais. Então, vamos aqui para os princípios básicos acerca do sustento missionário na igreja. O subitem 1, que diz assim, o custo do sustento financeiro. Antes de se alcançar qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo. É necessário estudar o padrão de vida do país, para onde o missionário será enviado. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Então, isso nós já falamos anteriormente, que tem que ser feito um planejamento. Então, estudar o padrão de vida daquele país, qual é o custo que tem para manter lá, para que o missionário possa estar com tranquilidade para fazer a sua obra, não passando dificuldades. Claro que não são valores exorbitantes, são valores normais para o sustento normal de uma família, dependendo do tamanho da família, enfim, isso tudo é avaliado. Então, tudo deve ser feito com muita clareza e correção, para que o missionário saia daqui da igreja com certeza, sabendo assim, nós estamos ajustando esse é o valor que você está indo, quanto que vai ter o seu custo lá, o que vai sobrar, enfim, com muita clareza e correção. Então, nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local de atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com a sua família naquele país. Então, é um planejamento completo. O missionário não sai para a obra, não é enviado sem que não tenha todo um planejamento, visto os custos de transporte, o missionário desde a ida dele, se vai se deslocar de avião, enfim, tudo é via o departamento de missões. Então ele deixa lá instalado o local onde vai morar, como vai ser, qual é o custo para manter a sua família, enfim. Então, isso tudo visto com muita responsabilidade. O subitem 2 nos diz assim, princípios básicos do sustento missionário. Princípios básicos. Primeiro, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Então, deve ser feito de modo organizado, sabendo tudo o que ele necessita, as necessidades dos missionários naquele local. 2. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de modo eficiente e responsável. Isso aqui é muito importante, queridos. Nós temos casos que você, professor, você, aluno que está assistindo essa aula, casos que nós já tivemos em tempos atrás aqui, falando de missões Siloé, que pessoas que resolveram sustentar ou manter os missionários diretamente ao missionário.
E foram casos, não foram situações que se terminou bem. Um exemplo, por exemplo, que aqui nos fala, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários, através da igreja, através do departamento de missões. Então, começou-se a sustentar o missionário diretamente, e era um empresário daqui de Joinville, estava muito bem, a empresa estava indo muito bem, e ele mantinha esse missionário por conta. Missões nem conhecia, nem sabia. E esse missionário imaginava que ele era um missionário de Missões Siloé, mas quem mantinha era esse empresário que mantinha direto. O que aconteceu? De repente, esse missionário, um membro da família, adoeceu, a esposa dele. Precisava de uma cirurgia urgente. Mas, e de repente, esse empresário começou a passar algumas dificuldades na sua empresa. Ele diminuiu o que ele enviava, de repente, não enviou mais. E esse missionário estava lá no campo missionário, ele veio para Joinville com a sua família, ele foi direto na casa dessa pessoa, chegou lá e essa pessoa não sabia o que fazer. Estava uma família lá que ele sustentava e não tinha o que fazer, e depois eles vieram até Missões Siloé e nós desconhecíamos esse missionário. Olha a importância de ser feito tudo direto via departamento de missões, para evitar um problema desse. O que aconteceu? Nós tivemos que ajustar, ver o que poderia ser feito, mas isso não pode acontecer em casos que pode trazer problemas seríssimos. Então, você que tem o desejo de contribuir, sustentar um missionário, faça isso. Procure o seu pastor na sua congregação, procure o líder de missão e pegue um envelope, faça o seu propósito, direcione para o departamento de missões Siloé, e aqui nós vamos direcionar, e porque nós temos o compromisso de manter em qualquer situação, além de manter, cuidar do missionário no momento de enfermidade ou qualquer situação. Então, olha a importância do sustento ser coletado nas igrejas e entregue regularmente ao missionário de um modo eficiente e responsável. Letra C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários. Então, é voluntário, é feito voluntariamente. Letra D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Então, além do sustento, é algo que o missionário possa ter condições de comprar algo e estar lá de uma forma tranquila para manter a sua família e ele poder fazer a obra de Deus com tranquilidade. Então, isso é importante também. O sustento de missões deve ser feito de modo constante e permanente. Então, ele não pode, você que é um contribuinte de missões, lembre-se que missões conta com essa contribuição, a não ser por uma situação atípica, um problema que houve, mas que você seja fiel, Deus vai cuidar de ti. Seja fiel, que os missionários contam, aquele salário mensal que vem para missões, ele tem que ser constante e permanente, porque se faltar, como nós vamos manter? Então, graças a Deus, quando para algum, Deus levanta 2 ou 3 mais, e assim a obra vai avante. Mas que lembre-se sempre disso, quando fizeres um propósito, faça que ele seja constante e permanente. Deus cuida de ti, não vai te deixar faltar. O item 3 nos diz assim: um apoio fiel e permanente. As necessidades dos missionários não podem ser ignoradas, por causa da falta de planejamento bem feito. O desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo missionário. Assim como nós falamos anteriormente. Missão é manter e cuidar. Não esquecer disso. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: os princípios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro.
entrega eficiente dos recursos e voluntariedade. Então, o sustento básico dos missionários passa pelo suporte financeiro, ter os recursos e entregue eficiente desses recursos e sempre voluntariamente. Ninguém é obrigado, faz voluntariamente. Vamos entrar agora no tópico 3, que nos diz assim: aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro subitem diz assim: Igreja de Filipos versus a Igreja de Corinto. Ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Isso nós vimos anteriormente, que a Igreja de Filipos era um exemplo nessa parte. Corinto, com todos os seus recursos financeiros, ela pecava nessa parte. Então, Filipos mantinha o apóstolo Paulo. E a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância de dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Seus membros demonstravam insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição missionária em favor da obra missionária. Então, é muito importante nós compreendermos isso. A obra missionária é algo que está no coração de Deus, é a obra de Deus. Então, assim como eu falei no início desta lição, nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, assim nós já assumimos um compromisso do ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E se você não pode ir, você pode orar e contribuir e manter esses que vão e fazem com amor a obra de Deus. E isso é registrado no céu, como se você tivesse ido. Olha a importância que é fazer a obra missionária. O item 2, subitem 2 do capítulo 3, diz assim: tendo consciência de nosso dever. Contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Este ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Aqui já diz tudo, né? Então, Deus acredita na conta dos doadores. Isso é um investimento na obra missionária. É um investimento espiritual. Então, ao investir na obra missionária, é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Olha a importância de ter consciência desse dever missionário. O subitem 3 nos diz assim: pessoas financiando a obra divina. Em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhavam Nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missão transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário. Então, um grupo de mulheres acompanhavam o Nosso Senhor e serviam com seus bens. Ali já faziam a obra missionária, mantinham assim com seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e os seus discípulos. A sinopse do nosso item 3, ele diz assim: a igreja de Filipos tinha a consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda fala aqui. Ele tinha o privilégio de investir. Isso que seja para você também, você ter o privilégio. Deus te dá esse privilégio, basta que você cumpra, investir na obra missionária. Concluindo, queridos, concluindo a nossa lição de hoje, a lição de número 9, diz assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida
e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Então, nossos dízimos é uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus e reconhecermos o que Ele faz por nós. Então, e ter a certeza de nós contribuindo, nós deixando nossos dízimos para a obra de Deus e contribuindo para a obra missionária, nós vamos estar o quê? Fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade divina, a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, olha, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo dos mantenedores da obra missionária. Ele conta contigo, queridos. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Muito bem, queridos. Deus conta contigo. Essa lição fala-se sobre sustento. Ele conta contigo e seus filhos com seus dons e talentos e também, sim, com os seus recursos para a manutenção dos missionários na obra. Eu quero deixar esse recado para você. Dizer que nós, de Missões Siloé, estamos aí sempre atentos, preocupados, com muita responsabilidade para sustentar, manter os nossos missionários e cuidar dos nossos missionários. Cuidar das suas famílias, da esposa, dos filhos e mantendo eles para que eles façam a obra de Deus com alegria, com tranquilidade. Deus abençoe a vocês e até uma próxima oportunidade.